Boa noite a você que nos acompanha no nosso segundo estudo bíblico. Nós falamos na semana passada a respeito da vocação eficaz. Hoje nós vamos falar a respeito da justificação. Um tema que é bastante interessante, bastante querido, você já deve ter percebido que a gente repete até com uma certa frequência. Nós estamos tratando sobre isso nos nossos cultos dominicais. Então, se você já percebeu que nós ficamos repetindo este assunto, é porque este assunto é importante. Então, pare de pensar um pouquinho a respeito do coronavírus, esquece a briga do presidente da República com os governadores, esquece os prefeitos, esquece a Secretaria de Saúde, foca a sua atenção agora no estudo da Bíblia que nós vamos fazer. Nesse momento, é a coisa mais importante que você pode fazer para a sua alma, para o seu espírito, para o seu fortalecimento e até para a sua saúde mental, é esquecer um pouco dessas coisas e ir aqui com a gente tratar desse assunto tão importante, que é o assunto da justificação. O que nós encontramos nas Escrituras a respeito deste assunto, além de tudo aquilo que temos falado, obviamente, nos nossos demais encontros. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 6 a 9. Efésios capítulo 2, versículos 6 a 9. Aqui no nosso estúdio improvisado, estamos minha esposa e minha sogra, acompanhando o estudo bíblico pessoalmente. E aí elas então servem de parâmetro para mim para ver quanto tempo que os irmãos levam para achar os textos bíblicos. A essa altura do campeonato você já deve ter achado. Então, vamos à leitura. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A primeira lição que nós podemos encontrar a respeito deste tema tão importante é a idealização da justificação. Quem primeiro pensou sobre isso, quem primeiro planejou, quem primeiro sonhou com essas coisas? Foi Deus. A justificação é idealizada pelo Pai, sendo um ato livre da graça de Deus. Deus escolheu nos salvar, Deus escolheu nos justificar. O que nós temos aqui? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, Deus idealizou a justificação. A justificação cumpre o propósito do Pai. O que nós temos também a respeito disso? Abra sua Bíblia agora em Efésios 1, versículo 7. Está aí, você nem precisa mexer na sua Bíblia, é somente virar a página. Ou nem isso, só olhar para o outro lado. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que o que for necessário para que nós fôssemos declarados justos, porque é isso que significa justificação. Então, aqui abrindo um parênteses, o que significa a palavra justificar? Significa tornar alguém justo ou declarar essa pessoa justa. Para você que nos acompanha, reiteradamente nós estamos afirmando que a justificação é um ato pelo qual Deus nos declara justos no seu tribunal. É um ato pelo qual Deus nos absolve, não baseados na nossa própria justiça, não baseado naquilo que nós fazemos, sequer baseado na fé que nós temos. Tão somente baseado no quê? Na justiça de Cristo. É isso que está aqui no versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós encontramos mais textos a respeito dessa verdade tão importante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Nós vamos ler alguns versículos de Romanos, estão mais ou menos próximos aí. Romanos 3, 24.
Romanos 3, 24. Eu aguardo um pouquinho enquanto você procura. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora 4, 24. Capítulo 4, Romanos 4. Você não sai de Romanos, continue em Romanos. Romanos 4, 24. 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, ou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra de Cristo quando ele ressuscita, é uma obra, é um ato realizado no nosso interesse para que nós pudéssemos ser justificados. Então presta atenção. O que garante a nossa justificação? A justiça de Jesus. Olha como funciona. Jesus, assim como Adão, entrou em pacto com Deus, com o Pai, de forma totalmente isenta, imparcial, sem todo o histórico de pecado que qualquer um de nós, você e eu, teríamos caso entrasse num pacto semelhante, ou seja, zerados. Adão foi assim, Jesus também foi assim. Aí o que acontece? Jesus mereceu a salvação para si mesmo. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a vontade do Pai, ele foi perfeito em todos os seus caminhos, ele cumpriu não apenas a letra da lei, mas ele cumpriu o espírito da lei, o propósito da lei. Ele foi perfeito e por isso mesmo ele poderia dizer ao Pai: Pai, mereço a vida eterna como homem que sou. Porque Jesus era Deus, mas Jesus era também homem. Ele tinha, ou melhor, tem, que ainda está vivo, ressuscitou dentre os mortos, ele tem as duas naturezas. Não é meio homem e meio Deus. É integralmente homem e integralmente Deus. Esquece mitologia grega. Esquece mitologia romana. Não é meio homem, não é meio Deus, não é semideus. É perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Pois bem, como perfeitamente homem, ele cumpre toda a vontade de Deus, a vontade do Pai, e assim ele merece a salvação. Só que aí ele faz o seguinte, ele abre mão da salvação. E ele diz, olha, o Felipe, lá em 2020, os cabelos ficando branco, não apenas pela idade que vai passando, mas também por causa do coronavírus que fica zanzando pelas nações, então a preocupação vai aumentando. Aí os cabelos brancos também vão. Então, independentemente disso, eles estão mais aqui no lado, não sei se você reparou. Independentemente do que o Felipe fizesse em 2020... Jesus está falando, até porque ele iria fazer o que em 2020? Pecar, que é o que ele fez em 2019, que é o que ele fez em 2018, indo até 1984. Nascendo em pecado, assim como você também. Todos nós. Por isso o rei Davi escreve que em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Porque a mãe dele era especialmente pecadora? Não, porque a mãe dele era ordinariamente pecadora. Ou seja, algo comum, trivial. Por quê? Porque a natureza pecaminosa nos foi transmitida pelos nossos pais, Adão e Eva. Então o que acontece? Jesus fala, eu mereço a vida eterna, mas o Felipe não merece. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar de lugar. O Felipe que não merece vai receber a vida eterna e eu que mereço sofrer eternamente, ou melhor, eu que mereço a vida eterna, ele merece sofrer eternamente, eu mereço a vida eterna. Eu vou trocar de lugar. Eu vou carregar a cruz dele, eu vou carregar as suas enfermidades, as suas dores, as suas culpas, vou levar nos meus ombros, vou levar no madeiro. Mas não é só o Felipe, não. É o Felipe, é a Thalita que está aqui me escutando, é a Benildes que está aqui nos nossos estúdios, nos estúdios da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, a cozinha da Casa Pastoral. É o Caleb que ainda não nasceu, mas que é filho da promessa e que vai ser chamado para a fé no tempo oportuno. É o povo que já morreu e que já creu, já foi salvo, está com Jesus na glória. Ou seja, é também Moisés que já tinha morrido quando Jesus veio, quando Jesus morreu. É por todo este povo que fez o quê? Que creu. Que creu. Sim.
Justificados, pois, mediante a fé. Nós temos Romanos 5, versículo 1. A base da nossa justificação não é a nossa fé. A base da nossa justificação é a justiça de Jesus. Ele troca conosco, ele troca de posição. Você não merece, mas você passa a obter. Jesus merecia e ele deixa de ter como poderia ter, morrendo na cruz. Ele que não precisaria, evidentemente, morrer. Assim sendo, a justificação é possibilitada na vida dos crentes por causa da obra de Jesus. Os merecimentos são os merecimentos de Jesus. Agora observe como isso é importante na nossa vida prática. Em primeiro lugar, isso faz com que a gente tenha a certeza da nossa salvação. Por quê? Porque Jesus trocou de lugar conosco. Ele já trocou. Nós já cremos em Jesus, fomos declarados justos. Nós já fomos. Já acabou, passou. O que nós vivemos agora? Nós vivemos por esta graça. A graça passada nos leva à justificação. A graça futura nos levará à glorificação. Romanos 8,30, você já ouviu isso, seja no nosso estudo bíblico passado, seja na aula da escola dominical. E se você não está acompanhando, eu sugiro a você que acompanhe, eu recomendo a você que assista aos vídeos passados, que leia os textos, que ouça com atenção, que não fique só aí no WhatsApp recebendo suas mensagens, algumas delas apocalípticas, outras menos apocalípticas. Olha, até falar apocalíptico é difícil. Tão apocalíptico é. Então, sai desse negócio um pouquinho, sai das notícias, vem ler a Bíblia, vem ler a palavra, vem orar. Vamos participar juntos. Esquece esse negócio agora. Provavelmente está chegando mensagem no seu celular nesse momento falando de coronavírus. Ó, balançou um celular aqui na mesa. Pra ver. Por quê? Porque o pessoal só quer ver isso, só quer falar sobre isso. Foi o meu celular, hein? Olha só. Então o pessoal está mandando, está preocupado. Esquece um pouco essa preocupação e vem ver aquilo que Deus já te deu. Pastor, Deus não tem nada para mim hoje, só tem no passado, só tem no futuro. Não, a graça presente que é concedida àqueles que foram justificados, ela nos regenera, ela nos vocaciona, ela nos chama, ela nos santifica, ela nos faz perseverar na fé. A graça do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor coloca todas as coisas no lugar, a graça do Senhor nos faz enxergar aquilo que é realmente importante, aquilo que realmente é permanente. Todas essas crises vão passar. Possivelmente, daqui a 1 ano, 2 anos, nós não vamos mais nem lembrar disso tudo, exceto aquelas pessoas que infelizmente vão perder seus entes queridos, ou algumas delas infelizmente também vão perder seus negócios. Mas para boa parte da sociedade brasileira, para boa parte da sociedade do mundo inteiro, isso será esquecido como esquecido foram tragédias extremamente significativas como a Segunda Guerra Mundial, como a gripe espanhola, como a crise do Ebola e tantas guerras que você já esqueceu, que eu já esqueci. Agora, o que permanece para sempre? O cuidado de Deus com o seu povo. Essa nossa convicção que nos traz hoje esperança, fé, no meio da angústia. No meio da angústia. Aqueles que forem ceifados, e eu espero que pelo menos das minhas ovelhas ninguém seja, que o coronavírus não nos faça enterrar nenhum dos nossos irmãos, nenhum dos nossos idosos. Foi dito que coronavírus é uma doença que mata idosos. Você que nos acompanha na Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista sabe que isso daqui não pode chegar aqui não. Porque nós temos o quê? Nós temos muito idosos. Nós não queremos que eles venham, vá para a glória antes da hora. Nós queremos todos vocês aqui conosco. Por isso, fique em casa, se comporta, ouve seus filhos, ouve seus netos. Não é para ficar saindo de casa não. Para ficar aqui ouvindo os vídeos da igreja, prestando atenção, cantando os hinos e esperar essa tempestade passar. Muito bem. Terceiro lugar, a justificação é efetivada na vida do crente pela ação do Espírito Santo que lhes aplica os méritos de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu estou lendo só Romanos porque estão todos os textos próximos e você pode simplesmente ficar virando uma página e outra. Eventualmente aqui eu estarei com um olhar fixo ou na Bíblia, ou no meu esboço, ou ainda talvez até fique olhando para a tela sem olhar para você. Mas preste atenção aqui comigo, venha comigo, vamos à leitura. Romanos capítulo 5, versículo 5.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja bem, esse texto encontra-se, é o final da perícope, que se encontra iniciado ou iniciada pelo seguinte versículo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está falando de justificação. E aí ele fala sobre alguns resultados da justificação. E ele fala que a justificação, ela começa lá atrás, mas ela nos faz perseverar até que nós possamos encontrar Jesus. Depois de todas as nossas batalhas na terra, deste lado da eternidade, neste vale de dor que é a vida humana, por vezes algumas flores, mas bastante espinhos também, alguns oásis, mas também um deserto, que não se pode comparar àquilo que nos está reservado na glória do Senhor. Mas como termina esse texto? Termina com o versículo que acabamos de ler. Ora, a esperança que vem de uma fé que foi a causa subjetiva, minha causa subjetiva, amparada na causa objetiva, que é a obra de Jesus, ela só acontece na minha vida, o amor de Deus é derramado por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. É Ele que nos faz crer. É Ele que nos transforma, é Ele que nos regenera, é Ele que abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, é Ele que nos faz entender aquilo que Deus quer para nós. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Por isso, os irmãos percebem a trindade na justificação. A justificação foi idealizada pelo Pai. A justificação acontece por causa do trabalho de Jesus na cruz, da obra de Jesus na cruz. E a justificação é aplicada em nós por meio da obra do Espírito Santo. É graça do início ao fim. Nós apenas podemos crer porque o Espírito Santo está em nós. Nós apenas podemos crer e ser justificados porque Jesus morreu na cruz. Nós apenas podemos ser justificados porque o Espírito Santo trabalha em nós. Jesus morreu na cruz e o Pai declarou, determinou, decretou todas essas coisas nos tempos eternos e na história. No momento mais importante dela, na plenitude dos tempos, o Pai envia Jesus para te salvar, para me salvar, para nos salvar, para que pudéssemos viver como igreja do Senhor. Agora nós vemos o papel de Deus na justificação. Vamos voltar os nossos olhos agora para o papel do homem, na justificação. Qual é o papel do homem na justificação? Ele tem algum papel? João, vamos sair um pouco de Romanos, vamos para João. Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme escreveu João. Deixa aí algumas folhas de sua Bíblia, para chegarmos em João. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 5, versículo 16, versículo 18 e versículo 36. Vamos lá. João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito para entrar no reino de Deus, e só entra no reino de Deus quem é justificado, ou seja, quem foi declarado justo. Aqui me permita uma pequena ilustração. Se você ainda não ouviu isso, você vai ouvir agora. Se você já me ouviu falar sobre isso, eu peço que você me escute mais uma vez. E nem adianta o vídeo, vai ser muito rápido. Você já leu ou assistiu o filme As Crônicas de Nárnia? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Lembra dessa história? Lembra dos 4 meninos que passaram lá da realidade de Londres para a realidade de Nárnia? Lembrando que de vez em quando a Vicky vai participar do nosso estudo bíblico latindo, sobretudo se passar uma moto aqui perto. Acho que foi a Célia que comentou outro dia a respeito da participação da Vicky no nosso estudo bíblico também, ou na aula da escola dominical. Por enquanto é só a Vicky, em breve vai ser também o Caleb chorando. Então vai ser o Caleb chorando, a Vicky latindo e o motoqueiro passando na rua. Então não estranhe. Muito bem,
Daqueles 4 meninos que foram para Nárnia, se encontraram com o leão, Aslan, e foram coroados. Nós temos a figura do Edmundo, ou do Edmund, naquela história do C.S. Lewis. Quem que é o Edmund, ou Edmundo, na nossa tradução? É aquele menino que menos se comportou, que mais deu trabalho, que fez com que o leão fosse morto no lugar dele, que fez com que o leão entregasse sua vida para que ele fosse salvo. É aquele menino que possivelmente nós olharíamos para aquela história querendo mal ele, o Edmund. E aí, os 4, depois da ressurreição do leão, o leão morre, mas o leão ressuscita. Aí o leão vai coroar a cada um desses meninos. E quando chega no Edmund, o leão o proclama Edmundo o justo. E aí você se pergunta, por que o Edmundo foi declarado justo? Porque contra ele não pesava mais nenhuma acusação, porque o leão morreu no lugar dele. A história que o C.S. Lewis está contando para as crianças no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é a história da justificação. Isso é importante você saber. Por quê? Porque o menino teve que se aproximar do leão, teve que confiar no leão, teve que ir até o leão, mas ele não seria declarado justo se o leão não tivesse morrido no lugar dele. Essa é, em termos assim bastante infantis, porque esse é um livro para crianças, mas termos bastante vigorosos, bastante claros, a respeito da doutrina da justificação. Agora, como que o homem reage? Nós vemos que ele tem que nascer de novo. Não é isso que o texto está falando? Em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para você saber um pouco mais desse texto, pesquise no YouTube uma explicação do D.A. Carson a respeito do que significa nascer da água e o que significa nascer do Espírito. É um bom estudo que ele apresenta, cerca de 3 a 5 minutos, vale a pena você assistir. Pois bem, o texto continua, versículos 16. Porque Deus amou o mundo, e eu acho que você sabe esse versículo de cor, você sabe decorar este texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos continuar a ler. Ó, nós começamos ouvindo que tem que nascer de novo. Agora nós lemos que tem que fazer o quê? Tem que crer. Todo aquele que nele creia. Continuando. 18. Quem nele crê não é julgado. Por que não é julgado? Porque já foi declarado justo. Ele foi justificado. Quem crê é justificado, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que mais nós temos? Versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que o texto está dizendo? Quem crê em Jesus não entra em juízo, não é julgado. Por quê? Porque ele já foi declarado justo. Ele foi absolvido com base nos merecimentos de Jesus. Não é o merecimento da igreja, não é o merecimento dos pais, não é o merecimento daqueles que observam a lei, não é o merecimento da minha nação, não é o merecimento por nenhuma outra razão que não os merecimentos de Jesus, os méritos de Jesus. Só Jesus pode transferir esses méritos para nós, e ele o faz quando? A partir do momento que nós cremos. Leia Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé. O texto está falando que nós precisamos crer, ou seja, quando nós cremos, nós subjetivamos, se é que essa palavra existe, nós tornamos nossa, nós nos apropriamos da representação de Jesus diante do Pai, de modo que quando o Pai nos vê, ele nos vê por meio do Filho. Você sabia que era assim que funcionava? Essa é uma bênção que você precisa, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Por isso, ao terminar esse estudo, você vai orar a Deus, você vai agradecer a Deus por esta bênção, um privilégio que você poderia não ter, mas você tem.
O Espírito Santo trabalha no seu coração. E somente aqueles que creem têm, porque quem não crê, sobre eles permanece a ira de Deus. Irmãos, Jesus não teria morrido se morrer na cruz não fosse absolutamente essencial. O único caminho que nos leva ao céu é Jesus, porque Jesus é o único que não pecou e que trocou de lugar com aqueles que pecaram. E essa troca, ela é absorvida por nós, ela é interiorizada, ela é apropriada por meio da fé. Quem nele crê não entra em juízo, mas se você não crê, você já está condenado. Essa mensagem, então, é para dois grupos de pessoas. Para o grupo de pessoa que primeiro crê, porque você precisa agradecer a Deus e viver em razão deste grande presente, desse grande privilégio que é a justificação. Agora, para você que ainda não crê e está ouvindo esta mensagem e ouviu essa mensagem até aqui, você é convidado a crer. Porque se você não crer, o texto diz que sobre você permanece a ira de Deus. E não é bom que você fique debaixo desta ira. O bom é que você esteja em conexão com Jesus, seja justificado em razão dos merecimentos dele, receba a vida eterna e partilhe já desta existência das bem-aventuranças que são reservadas para os crentes, para aqueles que creem em Jesus. Esse, portanto, meus irmãos, foi o nosso estudo bíblico. Nós estamos aqui fazendo o nosso estudo baseado na Confissão de Fé de Westminster, estudos bíblicos doutrinários do reverendo Enesiel Peixoto de Andrade. Nós estamos aqui numa preparação constante para que os nossos professores de escola dominical, os nossos líderes de grupos de discipulado estejam bem embasados nas suas aulas, na sua liderança, para saber, quando ouvir qualquer coisa que seja um vento de doutrina, afastar-nos da graça de Deus, saber repelir, saber interpretar também os momentos que nós estamos vivendo, saber interpretar os momentos que nós vivemos na nossa vida individual, profissional, familiar. Assim que Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos o privilégio do estudo da Tua Palavra e pedimos que Tu mesmo, Senhor, possa aplicá-las ao nosso coração, trazendo muitos frutos que glorifiquem o Teu nome. Nós te pedimos ao Senhor que Tu confortes o coração de todos aqueles que estão nos assistindo nesse instante, para que mesmo em meio à crise do coronavírus, a instabilidade que isso gera nas famílias, nas empresas, nos trabalhos, que isso possa ser afastado de nós, afastado do Teu povo, que essa praga passe logo, que essa enfermidade não se perpetue no nosso meio, que nós possamos, ó Deus, viver momentos melhores. Mas for da Tua vontade, que Tu estejas conduzindo a história ao momento do retorno triunfante de Jesus, nós te pedimos, ó Senhor, que a Tua igreja possa receber força e poder do alto para passar pelos momentos que ela deve passar. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, Deus te abençoe, continue conosco. Na semana que vem teremos mais um estudo bíblico. Termine este vídeo, ore com sua família, faça a sua devocional e continuemos firmes nos caminhos do Senhor. Nossa união, nossa unidade agora não se dá de forma física, pelo menos por enquanto, mas por meios virtuais, e eu peço que você permaneça perseverante nesses meios. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.